A invencibilidade é uma mentira contada. Mas antes que eu comece a te provar o porquê disso, vamos entender o que é a invencibilidade. Segundo o dicionário, que não consegue se vencer, que não se pode ser derrotado ou insuperável. Aquilo que não se pode perder. Ser invencível é ser inderrotável. É ser invencível, obviamente. Mas a invencibilidade é uma mentira. Porque se manter no topo é uma mentira. Você em algum momento da sua vida vai perder em algo. Seja de forma física, mental ou porque a pessoa do seu lado tinha alguma coisa que deixava ela melhor que você. A vida é totalmente injusta. E é isso. Você pode ser melhor que a pessoa em alguma coisa por conta do que você tem. Da mesma forma que pode ser o contrário. E mesmo que você não se encontre com pessoas melhores que você, o tempo venceu ele. O tempo vence todo mundo. Você vai ser derrotado por você mesmo. As coisas que você fazia antes não vão ser suficientes comparadas com as coisas que você vai ter que fazer amanhã. O você de ontem não vai ser melhor que você de hoje. E a derrota, o fracasso e a perca vão vir, você querendo ou não. Mas lembra que eu disse que a invencibilidade é uma mentira? Então, não é totalmente, porque existe uma forma de ser. Você já deve ter ouvido falar da série Invencível. É uma das melhores séries atuais de super-herói ou de animação. Mas se você não viu, não se lembra ou quer o resumo mais coerente pro vídeo, vem comigo que eu vou te passar esse resumão da primeira temporada e do que eu acho útil que a gente vai usar no vídeo. A gente acompanha a vida de Mark Grayson, esse cara bem charmoso, apessoado e uma ótima pessoa. Dá um oizinho, Mark. Ó, que coisa fofa. Ele é filho do maior herói da Terra, o Omni-Man. Mas o Mark ainda não tem os seus poderes. Até que um dia, no seu emprego de meio período em uma lanchonete, ele desperta os poderes depois de mandar um saco de lixo pro caralho. Ansioso, ele volta pra casa e vai contar dos seus poderes pro seu pai. E começa a ser treinado por ele para conseguir desenvolver suas habilidades de uma forma mais adequada. Enquanto ele treina, ele também age como um herói solo, resolvendo crimes de baixa categoria. Até um dia que seu pai, vendo o potencial nele, chama ele para dar uma volta e leva ele para conseguir o seu traje de herói, o que meio que oficializa ele como um super ser. Conforme a série vai passando, ele vai interagindo e ficando amigo de outros heróis, a Ivy Atômica, a Rex Explosão, Robô, Menina Monstro e outras pessoas que a gente vai vendo durante a série da perspectiva dele. Mas enquanto isso acontece, a ADG, ou Agência de Defesa Global, vai resolvendo um caso que está por debaixo dos panos ainda. Quase todos os Guardiões Globais, a equipe mais forte desse universo e uma cópia / paródia da Liga da Justiça, foram mortos, só restando Omni-Man e o Imortal, já que, bem, um é o herói mais forte da Terra e o outro é imortal. E todo esse bafafá, eu nunca mais vou repetir essa porra na minha vida, vai consumindo o mundo dos heróis, até que uma nova equipe é formada com a antiga formação da Tropa Jovem. Os 3 heróis primeiros que eu citei ali faziam parte dessa equipe, só pra deixar bem claro. E eles vão nessa de começar a resolver os problemas deixados, enquanto por debaixo dos panos a DG trabalha para encontrar o culpado da morte dos Guardiões Globais. Reviravolta vai, reviravolta vem, só dando um adendo que nesse meio tempo apareceram os 2 melhores personagens da série inteira, que é o Allen e o Battle Beast, que são fodas pra caralho, assim. O Allen é um cara que trabalha para a Coalizão de Planetas, que é um conselho de planetas intergaláctico que protege os outros e fazem meio que um grupo para se defender de uma ameaça. E o outro é simplesmente o maior guerreiro espacial existente, vidrado por sangue, sendo um combatente nato que tem como foco lutar contra as criaturas mais fortes do universo até sua morte, como um combatente digno banhado por sangue. E também é o Leon Albino fodão da Silva. Eu adoro o Battle Beast, eu amo ele. Mas voltando ao Mark, ele vai passando por essas provações de herói aos poucos, lutando com vilões mais fortes e também se descobrindo como herói. Também tem aquela parte do herói adolescente clássico, onde ele se apaixona, quase perde o melhor amigo e tem que conciliar sua vida pessoal com a sua vida de herói. E ele vê quase sucumbindo uma pela outra e pensa em largar as duas, depois pensa em largar uma, depois pensa em largar outra, até que descobrem quem matou os Guardiões Globais. E rufem os tambores. Foi o Omni-Man. Foi o Omni-Man. Que é o pai do Mark. E o Mark vai tentar conversar com o pai dele sobre isso. E o velho admite que ele fez merda, admite que matou os Guardiões Globais e fala pro filho que mentiu a vida inteira. E todo esse tempo ele não era um herói, mas sim de uma raça de conquistadores espaciais chamados Viltrumitas, que tem como foco destruir todo mundo depois de conquistar ele. E ele veio como um desses soldados que usa o planeta como forma de reprodução a fim de criar um descendente digno com os poderes de Viltrumita. E ele, nesse meio tempo, chama a mãe do Mark literalmente de pet. E isso é foda pra caralho.
E ele fala que o Mark algum dia vai ter o DNA humano dele suprimido pelo Viltrumita, já que a espécie deles tem essa característica de suprimir o DNA das raças mais fracas. E que eles têm que dominar o mundo para transformar ele num lugar melhor. E daí o Mark retruca o pai dele e toma um amasso pro pai dele. Porque quanto mais velho você é nessa raça, mais forte você é. Sorra vai, sorra vem, eles destroem Chicago, matam uma caralhada de pessoas. E também tem a cena do trem, que é a cena mais icônica dessa série, por assim dizer. Mas, no fim de tudo, o Omni-Man, totalmente insano por ter que passar no RH dos Ultramitas, por não conseguir dominar o planeta e nem recrutar o seu filho pro exército, o Mark usa a arma mais poderosa de todas, o amor. E fala pro pai dele que ele ama ele e que mesmo sem ser um humano, ele ainda ama a Terra, porque lá tem os amigos dele, as pessoas que ele mais se importa. E depois disso, o Omni-Man se vê chocado e totalmente insano pelo que o filho dele disse, e ele desiste da missão dele e voa pro espaço, abandonando o posto de herói mais forte da Terra e também ir procurando outro planeta para procriar e fazer os Viltrumitas dominarem aquele planeta, tentando dar um tempo a mais pra Terra se livrar. Bem, depois desse meu resumo da primeira temporada e do que eu acho que importa pro vídeo, vamos ao tópico final dele. Como ser quase invencível, então? A palavra que define isso é uma: resiliência. Sim, é uma coisa clichê falar que você tem que ser melhor todos os dias, mas fica comigo porque eu vou explicar certinho o que eu quero dizer com isso. Mas antes temos a pausa para os comerciais, onde eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com algum amigo. Isso mesmo, por favor, eu preciso de dinheiro. Como eu disse no começo do vídeo, é impossível não perder. Em algum momento, alguma coisa vai te derrotar. Combates, brigas intelectuais, habilidades onde você é pior ou melhor que alguém, mas eu te garanto que é impossível ser perfeito em absolutamente tudo. Mas existe uma forma de contornar isso, entre muitas aspas, que é não se deixando abalar, não desistindo das coisas. Vamos voltar ao ponto da série, do porquê eu quero trazer ela nesse contexto? O Mark toma uma surra fudida de praticamente todo mundo que ele luta na série, porque ele não é tão forte, porque ele não é tão habilidoso e muito menos conhecido a ponto de botar medo só com o seu nome, coisa que o seu pai fazia algumas vezes. Mas o que deixa ele invencível e o que traz tanto o nome de herói quanto o nome da série é a forma dele de agir. O Mark é invencível porque ele não desiste, não importa quem esteja na frente dele. Isso é muito visível no final da terceira temporada, onde ele luta contra o Conquista e toma um amasso e mesmo assim ganha dele na base da cabeçada e foda-se. Porque o Mark, mesmo estando fudido, carcomido, parecendo um Dead Dark Souls de tão na merda que ele tá, ele levanta e tenta de novo. E é isso que faz as pessoas serem invencíveis. E o Mark também. Você pode não chegar no topo do mundo, porque você vai perder em algum momento, mas se você tiver garra, foco, força e determinação pra continuar, pra seguir o seu sonho, pra fazer o que você quer, você vai se colocar muito na frente dos outros. O esforço ganha do trabalho duro, como já dizia Naruto. Eu acho que é Naruto. E mesmo que você talvez não consiga chegar no limite, no ápice, não seja o maior de todos os tempos naquilo, eu te garanto que é muito melhor chegar em algum lugar sabendo que você fez o seu máximo, sabendo que você fez o seu melhor e que você não desistiu. E se deixar afetar por algo que você não tinha controle é idiotice, sabe? Você não vai conseguir controlar aquilo não, mas você pode se controlar pra chegar no topo. Você pode ser melhor que aquela pessoa que venceu de você em algum momento. Não agora, mas você pode treinar pra alcançar ela ou passar ela. E saber que fez tudo que estava no seu alcance, ou tudo que estava no meu alcance, pelo menos no meu caso, me conforta em saber que eu vou chegar em algum lugar. Mesmo que não seja o topo, eu vou estar lá. Tava querendo falar de Invencível há um tempo, e sinceramente depois do vídeo do Homem-Aranha e do gancho que eu deixei, eu acho que eu consegui encontrar mais ou menos o que eu quero fazer. Se você viu até aqui, muito obrigado. Considere deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar e mandar para algum amigo, porque me ajuda demais a fazer essas coisas e eu sei o que vocês estão gostando ou não. Um ótimo dia, tarde, noite ou madrugada a você que me assiste e até um próximo vídeo.